Boa noite a todos, boa noite a todos os inscritos. Hoje eu vim trazer um relato, na verdade é uma história bem forte, baseado em uma amarração que deu super errado. Gente, não é de hoje que aqui no canal que eu falo as consequências de uma amarração, para não ser tão leviano, né? Tem gente que já quer chegar e fazer acontecer. E sim, a maioria das vezes tem efeito, um grande efeito na vida dos consulentes, tanto de quem pede, de quem recebe o resultado, né, a pessoa que foi magiada, mas nem sempre é um tipo de magia adequada para fazer. E o relato de hoje que eu vou falar, vou trazer para vocês, o qual não fui eu que fiz nenhuma magia, mas eu tive, infelizmente, a experiência de estar próximo, ver boa parte das coisas acontecendo, até porque foi aqui na minha cidade, marcou muito, marcou muito. Acho que era uma coisa de adolescente, mas terminou ganhando uma proporção, entrando muita gente na situação, e aquilo, de alguma forma, terminou prejudicando o rapaz que foi amarrado, não só uma vez, eu vou explicar a vocês. Vamos lá, vou dar um eixo a vocês da história, vocês deduzem o que vocês quiserem, depois eu dou a minha explicação. O que eu acho, pelo menos, que aconteceu. Mas, sem sombra de dúvida, foi uma forma de eu saber que nem toda amarração é uma forma tão simples de acontecer. E quando existe mais de um indivíduo jogando esse tipo de energia, a pessoa que está sendo magiada, ela se parte, ela se perde no meio do caminho, sem saber exatamente o que faz da sua vida, e termina muitas vezes dando fim à sua vida, que foi nesse sentido dessa história. Gente, eu sou de uma cidade do interior, né? Eu sou do interior, embora eu já vivi algum tempo sem capitais, mas eu não gosto muito da vivência que é corrida, tudo eufórico, tudo muito rápido. Eu gosto de uma vida, às vezes, um pouco pacata, um pouco lenta. Então, por isso que eu sou do interior e moro no interior. E gosto, né? Então, o que acontece? Aqui na minha cidade, tem muita casa de macumba, candomblé, né? Então, existia uma mãe de santo, eu não vou falar o nome, mas existia uma mãe de santo que ela tinha uma filha. Como eu falo, filha não é filha da casa, é filha de sangue dela mesma. E ela era apaixonada por um adolescente. Era uma paixão, acredito que seja passageiro, mas de uma forma intensa, de uma forma que realmente, eu acho que ela era nova, acho que devia ter uns 16, 17 anos, e por ela ter a vivência de dentro, né, e ver a mãe de santo dela, na verdade, mãe dela de verdade, de sangue, não era a mãe de santo dela, mas a mãe dela mesmo de verdade, ela conviveu, cresceu com aquilo, terminou, ela criando coragem, não foi um amor tão grande, de adolescente, acredito eu, que ela terminou amarrando o rapaz. Gente, esse rapaz até gostava dessa moça, assim, ele gostava dela. A amarração foi feita com êxito, porque eu acredito teve umas brigas, algumas desavenças entre famílias. Eram famílias que até se gostavam, do rapaz e da moça, porém, no meio da circunstância, como começaram a se envolver, teve muita briga, muita confusão. Ele era jovem, mas ele bebia, né? Então terminou discutindo a família, ficou um pouco intrigado um do outro, e no meio disso ela decide fazer uma amarração. Amarração feita com êxito, porque questão de meses ela estava com ele. E a vida foi levando, acredito que aquele não era um dos melhores caminhos, por ser muito novo, os dois. Então tinha muita inconsequência, tinha muito questão muito jovem, não tinha experiência, teve muita briga, muito caos,
Ele mesmo chegando a agredir ela várias vezes, a família dela indo para cima dele, a família dele indo para cima dela, defendendo ele. Então era uma coisa que, de certa forma, perdia o controle no meio da situação. E em algum momento os dois separaram. Ela continuou fazendo magia para ele, feitiços, inclusive até outras amarrações. Só que no meio do processo, ele conheceu outra. Ele já, nesse caso, já tinha passado 5, 6 anos. Eu tinha 21, 22 anos, eu acredito. Ela também estava mais madura, né? Então, eles tinham a faixa etária de 20 a 25 anos, 26, ambos. E no meio desse processo, dessa separação, que já tinha sido várias e várias vezes, corriqueiro, termina ele conhecendo outra mulher. Só que a outra mulher ela era mãe de santo. A gente tem que lembrar que a primeira, a esposa dele, a qual ele tinha filho, tá bom? Já tinha tido, acredito, 1 ou 2 filhos. Ele encontra outra mãe de santo. Nesse caso, mãe de santo mesmo. A outra era só filha da mãe de santo. Gente, isso perdeu a mão, perdeu o controle de uma forma. Ele fica, mas ao mesmo tempo, quando ele fica com essa mãe de santo, ele depois passa um tempo, ele volta para a primeira esposa dele, que era só discussão, bem que não. Eles tinham essa mania de se deixar e depois voltar. Só que ele volta para ela, mas ao mesmo tempo ele está com a mãe de santo, vamos dizer assim, escondido. Né? Mas algumas pessoas sabiam já. Eu não sei se ela tinha conhecimento, a mulher dele, se ele estava já se relacionando com essa mãe de santo, até porque eu não tinha proximidade com esse casal. Eu já vi, assim, eu tinha visto ele algumas vezes, mas eu não tinha proximidade com esse casal. E ele tenta voltar no meio das loucuras para a mulher dele. Só que essa mãe de santo faz uma amarração para esse homem. Gente, nós estamos falando de um cara ainda novo, né? De 16, ele foi preso, acho que 16, 17, primeira vez que ele foi preso a esse tipo de energia. Ele houve um casamento, houve uma vivência, viveram junto, teve filho, no meio de muita briga, no meio de muito caos, cachaça, não sei se droga, mas tinha muita cachaça, né, tinha cigarro, tinha tudo muito tenso, tudo muito forte. Eles ficaram presos nesse loop, separam, volta, depois entra outra mulher, mãe de santo, se envolve com ele volta para a primeira esposa e a segunda mulher faz uma segunda amarração. Não falo segunda amarração assim fora da uma relação que já era habitual, porque eu acredito que essa menina primeira já tinha feito mais de uma amarração. Gente, esse cara ganhou uma proporção de loucura que poucas vezes eu vi. Seja lá o que elas fizeram, como fizeram, não sei se com tanto êxito quanto elas imaginaram. Acredito que sim, porque esse homem ficava, a questão de um dia com um dia com outro, ele ficava numa psique, gente, que não dormia. Quando ele estava com uma, ele não se sentia mais feliz e ia para outra. Quando estava com a outra, questão de dias, se sentia triste e voltava para uma. Isso no meio de cachaça, isso no meio de briga, isso no meio de confusão de ambas. A primeira esposa terminou sabendo da mãe de santo, teve toda aquela confusão, aí juntou de novo família, aquela confusão toda. E todo mundo já dizia que não queria, porque era uma relação realmente muito conturbada, já tinha havido violência doméstica da parte dele com a primeira. Só que, gente, quando a gente faz uma amarração, quando a gente prende um indivíduo, no mínimo, você tem a obrigação de fazer a pessoa feliz. No mínimo. E aparece muita gente para vingança. Eu mesmo aparece muita gente para fazer para vingança. Não sei qual era o intuito da segunda mulher. Acredito que ela gostava dele sim, porque ela dava coisas a ele cuidava, dava dinheiro, por ela ser uma mãe de santo. Ela não era famosa na cidade, mas tinha assim um cargo, tinha seus clientes, ela ganhava dinheiro, ela cuidava dele. Não que a primeira não era
bem de vida, era legal. Mas a segunda, por ser já uma mulher, por ser mais estruturada, né? Tinha um emprego, enquanto a primeira terminou se prendendo muito, perdeu o estudo, um monte de coisa aconteceu. A amarração trouxe toda essa consequência. Ela perdeu os estudos, se afastou da família um pouco, se afastou da mãe que era a própria, que era a mãe de santo, né? A mãe dela, que era mãe de santo, mas não era mãe de santo dela, tá bom? Era só mãe de santo. Eu vou dar um desfecho bem rápido nesse caso. Ele ficava com uma semana, ele ficava com outra. Só que não era uma coisa normal. Ele estava com uma, havia uma briga, uma confusão, um caos, muitas vezes até violência doméstica. Ele largava e ia para outra. Estava na outra, tudo bem, passava uma semana. Depois de algumas brigas, um caos, ele largava e voltava para outra. Gente, a vida desse rapaz e dessas mulheres virou um inferno. Um inferno literalmente. Todo dia confusão, todo dia caos, todo dia família envolvida. Havia briga, havia polícia, havia violência. Ele já era, acredito, um pouco violento. Ele também bebia muito exageradamente. E juntava as energias todinhas, a cabeça dele virava uma explosão de sentimentos. Houve uma noite que ele estava com a primeira esposa dele, teve uma briga os dois. E para finalizar o caso, ele saiu para ir atrás da segunda, que era a mãe de santo. E quando ele estava voltando, não se sabe porquê, acreditamos eu, assim, umas pessoas, que ele foi dar um retorno, de uma moto, e ele foi dar um retorno em um lugar que era um pouco contramão. O caminhão pega esse homem. Gente, mas eu falo pega esse homem no sentido, pegou literalmente, porque não sobrou quase nada do homem. O que sobrou foi o resto do corpo do indivíduo, o resto mesmo. Gente, foi uma, perdeu a palavra, desgraça, assim, eu não tive coragem de olhar. Já faz um tempo, já faz alguns anos que aconteceu isso. Acho muitos anos que aconteceu isso. Mago, o que conta essa história toda? Com certeza, magias da amarração tem uma consequência que muitas vezes a gente não vê. A gente não tem o cabimento de imaginar o que pode vir através disso. Eu acredito que no meio dessa loucura tão grande, as entidades bagunçou tanto, agoniou tanto a vida desse homem, que o cara já estava desestabilizado espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Chegou um ponto que ele perdeu o raciocínio, ele perdeu a lógica, ele perdeu a vida. Tradução, ele não ficou com ninguém, ele morreu. Morreu de uma forma muito triste, amarrado. Eu queria trazer esse relato para vocês, é um relato até forte. Eu queria trazer esse relato para vocês verem e ter muito cuidado, tem que modelar a mão. Elas hoje meio que vivem uma vida, não vivem bem, mas vivem sim uma vida sobre que parece que teve outros homens, né? Já passou anos e anos, mas não vive bem ainda. Eu acho que talvez leve essa culpa, talvez, não sei dizer. Não tenho convivência com elas, né? Tive prazer algumas vezes de ver e falar com elas, mas não tenho intimidade para falar sobre isso. Mas esse relato que eu vou deixar para vocês. O quanto uma amarração pode dar errado. O quanto uma amarração pode dar merda. Merda na grande. Nem ficaram com um rapaz e terminou o rapaz perdendo a vida de uma forma... gente, não foi um acidente normal. Quem viu ali aquilo, não sei como foi aquilo. Dizer que parecia que a moto tinha sido jogada embaixo do caminhão. E assim, ele sempre andava por ali. Embora, claro, ele estava vivo, mas a bebida, o alcoolismo, toda a circunstância estava em cima da magia. Ele estava preso nesse loop entre uma e outra, não deixava uma, não deixava outra, não tinha paz, não tinha felicidade. Espero que tenham gostado do relato. Para mim foi uma das histórias que mais me marcou, colocou muita
reflexão na minha cabeça. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado. Curte, comenta, se inscreva no canal para eu trazer muito mais vídeos. Estou trazendo assim alguns relatos, algumas histórias que realmente vale a pena, tá bom? Uma boa noite e namastê.